Olá, hoje estamos aqui no Marias Podcast com um convidado para lá de especial, o Dr. Tommaso. Ele que é psicólogo há mais de 52 anos, 27 exclusivamente com modelos da Elite. É isso, doutor Tommaso? Exatamente, da Elite e de outras agências. De outras agências. Modelos em geral, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor. Queria dizer da minha satisfação, da honra de ser entrevistado por duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que eu conheço há 20 e poucos anos. Exatamente, desde o nosso início da carreira, exatamente, né? Exatamente. E sempre nos apoiou muito e nos conduziu, né, nessa fase adolescente. Eu sempre dizia, eu trabalho não com modelos, com o ser humano que está por trás da profissão. Claro. Exato. Bom, já que você é especialista na questão de transtorno alimentar, de ansiedade, depressão, pânico, conta para nós a questão da depressão. Como a gente pode diferenciar quando é uma crise de depressão ou uma crise de tristeza, tanto conosco quanto quem está próximo de nós, no nosso convívio? Ótima pergunta. Pensa bem, a tristeza, habitualmente eu sei o motivo, certo? Uma frustração no trabalho, alguma coisa que ocorreu no relacionamento, enfim, existe uma causa específica. Ela dura, digamos, dias, horas. Eu continuo fazendo aquilo que eu tenho que fazer, talvez um pouco mais aborrecido. Sabe aquele dia que nada deu certo? Eu já estou triste, estou bodeado, enfim. Mais ou menos a pessoa entende o porquê, a razão. Sim, tá. A depressão não. Não. A tristeza é muito mais profunda. Você habitualmente não sabe por quê. Enquanto a tristeza é uma emoção humana normal, nosso humor não é sempre a mesma coisa. Claro. A depressão não. A depressão é uma doença que pega a pessoa como um todo. Ela vem acompanhada de outros sintomas. E ela nasce com depressão ou ela desenvolve? Tem alguma questão química envolvida? Tem. Você pode ter o que a gente chama de depressão endógena, uma mudança nos neuroreceptores do cérebro, mas tem muitas depressão externa. Um fator de estresse, uma perda, morte na família, desemprego, dívida. Claro que tem pessoas que são mais vulneráveis. Vamos supor, se na família você tem pessoas... Não é absolutamente necessário. Minha mãe é depressiva, eu sou depressivo. Porém, não é hereditário. Existe uma vulnerabilidade, certo? Mas não é assim um destino. Agora, a gente precisa considerar o seguinte. Tudo bem, ela é depressiva. Será que é porque ela é depressiva que eu tenho mais chance? Sim. Ou porque eu convivi com uma pessoa que apresentou comportamentos depressivos. Influencia? O ambiente. Sim, modelo, né? Modelo de comportamento, modelo de identificação. Pessoas importantes que apresentam determinados comportamentos. Então você quer dizer que as crises de depressão pós-parto são muito influentes também para o futuro dessa criança? Claro. Veja, o que acontece numa depressão pós-parto? O que a mãe habitualmente rejeita a criança. Ela não é má, ela tem uma doença. O que pode ocorrer depois, aquela falta de contato inicial, é que ela venha super proteger a criança que ela rejeitou. Então, ela, em vez de fazer por, ela faz com. E aí pode haver... Então, os casos que a gente atende de depressão pós-parto, ocorreu isso. A pessoa não queria. Primeiro, ela se culpa profundamente. Porque ela diz, puxa, como é que eu não consigo ver, eu não consigo aceitar, eu não consigo... Quando isso melhora, ela passa a super proteger a criança. Ela tenta equilibrar aquele passado e aí super protege. Lógico. É inconsciente. E outra coisa, mães que tiveram pânico durante a gestação, elas têm uma chance maior de vir a ter depressão pós-parto. E o que causa? Porque assim, tem pessoas que têm a depressão porque de repente passou por um momento muito difícil, né, durante a gestação, ou até mesmo a própria relação matrimonial. Sim. Mas tem uma causa específica? Causa específica não. Quando você fala em saúde mental, você tem um combo, multifatorial. Quer dizer, o que pode gerar uma depressão em mim pode não ser em você. Certo? Habitualmente, fatores de estresse anteriores, como perda, aposentadoria, ninho vazio, síndrome de ninho vazio, e outras que podem trazer uma sensação desse tipo. Sabe? Isso existe, sim. Você não tem
psicologia, psiquiatria, causa única. Isso implica naquilo, não. Pode ser ambiental, comportamental? Pode. Ser multifatorial? Habitualmente é. E químico, existe essa questão química, de repente alguma desordem no sistema dele? Sabe, a gente não usa um reducionismo assim. Quando ocorre alguma coisa, as outras são afetadas. Ah, sim, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. O pensamento, a emoção, a química cerebral, sabe? Tudo isso é interligado. Então a gente não pode, talvez numa aula a gente diga, olha, mas por exemplo, em termos de ansiedade, o maior preditor de um problema de ansiedade, de um transtorno de ansiedade, é a presença de outro transtorno de ansiedade. Ou seja, é uma escala. Por exemplo, eu posso ter pânico, mas ter também preocupações excessivas. Claro, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E se não tratada na raiz do problema... Não, você precisa tratar. Entendo. Porque, veja bem, eu sei que vocês vão falar de Setembro Amarelo. 15% das pessoas depressivas tentam suicídio. 15%. E é verdade que tudo começa na ansiedade? Quando a ansiedade começa a interferir no teu dia a dia, pode, se não tratada, desenvolver outras. Bipolaridade, depressão, pânico, transtornos. E veja bem, vamos supor, existe uma ansiedade positiva. É aquela que otimiza o nosso desempenho. Quando eu estou preocupado com a prova, eu estudo para a prova, vou bem, essa ansiedade foi extremamente positiva. Mas ela traz o problema e a solução. Pensa bem. Ela trouxe a prova, eu fui ver como é que era, tudo isso, estudei. Agora, quando isso passa de tempo determinado, quando eu começo a me preocupar com coisas que eu não tenho como resolver, aí é negativo. É negativo. Tem que cuidar. Sabe, veja, muitas vezes a diferença do normal e do patológico é o grau. Sabe, é o grau. E sobre a crise do pânico, para a gente entrar nesse aspecto agora. A depressão está totalmente ligada? Ela vem depois, ela vem antes? Aí que tá, ela pode ser ovo ou a galinha. Exatamente. Então pensa bem, eu estou aqui com você conversando, de repente vem aquela onda de terror. O coração dispara, eu começo a ter falta de ar, onda de frio e de calor, tontura, dores, etc. Sensação de desmaio e na minha cabeça, vou morrer, fica louco, tem um ataque no coração. Porque os sintomas são muito parecidos com os sintomas cardíacos. Aí é evidente, eu estou com medo de morrer, eu vou correndo para um local em que eu vou buscar socorro. A crise de pânico é assim, ela dura de 10 a 20 minutos. Então eu chego no médico, aquilo passou. Mas mesmo que eu tivesse lá, ele faz aqueles exames tradicionais de pronto-socorro para descartar uma hipótese cardíaca. Vai dizer, olha, do ponto de vista, não é que não tem nada, do ponto de vista cardiológico você não tem nada. E a pessoa diz, então é tão grave o que eu tenho, ou ele não sabe o que é. E ela começa a procurar uma série de cardiologista com todos aqueles exames. Ela tem que fazer isso, mas tem que acreditar também que a hipótese médica não levou a isso. E a crise de pânico começa a se repetir. Eu não sei o que é, eu não tenho um gatilho. Não é como o medo de elevador, que eu vou lá dizer, eu não vou entrar no elevador porque eu vou pela escada. Mas no pânico, não. Então, suponhamos que eu tive pânico guiando o carro. Guiando o carro. Aí eu evito guiar carro. A verdadeira crise vai dar em outro lugar. Por exemplo, na biblioteca. Então é guiando o carro e na biblioteca. E os medos vão se generalizando, daqui a pouco eu não saio mais de casa. O medo de ter essa sensação. O medo do medo. O medo do medo. O medo de sentir aquilo, como dizem as pessoas do pânico. Que dá uma taquicardia, isso, né? Dá uma taquicardia, dão sintomas parecidos. Tem alguns sintomas de pânico que a pessoa como se ela se visse fora do corpo. Nossa. Então ela diz, eu estou enlouquecendo. Sabe? Quer dizer, isto não tratado, agora o grande inimigo do pânico é a demora do tratamento. É o grande aliado. E talvez seja a aceitação. É a pessoa aceitar. É a aceitação. Ela entender agora, que aquilo... porque é difícil as pessoas aceitarem quando elas estão com alguma questão assim, quando é saúde mental. Saúde mental, é real, mas... Existe algo que ela possa fazer de imediato, uma dica? Não, existem técnicas de respiração, certo? Porque veja bem,
Primeiro a gente trabalha a crise de pânico dentro da terapia. Mas vamos supor, e se eu tiver uma crise de pânico fora da terapia? Então o paciente tem que ser instruído. Ele vai usar uma técnica de respiração abdominal, diafragmática, certo? Não sei como a gente poderia, quem estiver interessado, eu posso ensinar. E vai usar uma técnica, primeiro, vai passar. É horrível, mas vai passar. Segundo, ele vai usar uma respiração abdominal que ele tenha treinado antes para na hora. E terceiro, tirar o foco dos sintomas. Se eu começar, meu Deus, está me dando outra vez. Dessa vez, a ansiedade ganha de 10-0. Algumas técnicas, por exemplo, eu posso fazer uma contagem regressiva. Eu pego um número 200, 197, 194, 191. Agora, tem outras. Eu posso usar uma técnica dos 5 sentidos. 5 coisas diferentes que eu possa ver, 4 coisas diferentes que eu possa tocar, 3 coisas diferentes que eu possa ouvir, 2 coisas diferentes que eu possa cheirar, e depois eu termino, tomo um copo d'água, como uma fruta, não vou tomar café, porque aí... Então, basicamente, tirar o foco daquilo que você está sentindo para acalmar a mente. Tem pessoas que criam técnicas pessoais muito legais. Por exemplo, tem uma paciente que pega os anões da Branca de Neve, uma outra que gosta muito de cinema, e ela elenca os filmes que ganharam o Oscar desde não sei quando até não sei quando. Tirar o foco. Tira o foco. Tem técnicas pessoais. Tem algumas outras que são mais trabalhosas. Por exemplo, a técnica do gelo. Funciona. Eu tenho que passar o gelo. Mas será que eu vou ter gelo? Exatamente. Sabe? Enfim. Agora, a gente trabalha com o paciente a diferença entre você cuidar da crise de pânico e do transtorno de pânico, da síndrome do pânico. É muito mais amplo. Principalmente o que vem depois, a agorafobia, o medo de sentir aquilo de novo e não ter socorro. E você tem que voltar para agorafobia, praçafobia, medo. Agorafobia. Tá, uma novidade. Agorafobia, nunca tinha ouvido falar. Agora, veja bem, é uma questão, o preconceito em saúde mental é muito grande. Pra você ter ideia, 60 e poucos % das pessoas que têm pânico sofrem em silêncio. 37% não sabem que existe tratamento. E 80% não procuraram ajuda um ano depois da primeira crise. Então você tem ali uma piora, né? Significativa. Uma coisa que eu também já ouvi falar é bipolaridade não tem cura. Não tem cura. Tem tratamento. Tem tratamento. Veja bem, a bipolaridade não é no sentido, fulano ele mudou de ideia, esse cara é bipolar, não é isso. Era a antiga psicose maníaco-depressiva. A gente adora falar isso para as pessoas que não tem muito foco. Bipolar. Aí começou a se estudar que havia diferenças entre aquele momento de exaltação, que a energia está muito alta, né? Então foi dividido em graus. Grau 1, quando a diferença entre a depressão e a euforia é muito grande. Grau 2, menor. E vai, né? Agora, o tratamento é medicamentoso e psicoterápico. Mas sendo medicado e fazendo psicoterapia, a pessoa pode levar uma vida normal. Ter cura. Não é cura, é tratamento. Diminui. Agora, você precisa investigar cada caso. Cada caso é único. Porque a gente fala assim, é mais teórico. Sim. Cada caso é único. E com relação à autoestima, porque a gente percebe também, né, principalmente em tempos de era digital, rede social, tudo é muito tratado, foto, vídeo, e então às vezes a gente percebe que as pessoas, principalmente essa geração nova, que não quer mais colocar foto, é só uma foto de perfil, porque autoestima, né? O medo de ser julgado, o medo da perfeição. E é o que o senhor trabalha praticamente, né? Autoestima, autoconfiança. Exato. Que entenda bem, existe uma mitificação da beleza. Vocês são os ícones de beleza que a maioria... E modelo não está satisfeita. Eu fui consultor da Dove, naquela campanha pela Real Beleza. E tinha um dos itens da pesquisa mundial, só 2% das mulheres do mundo se definiam como bonitas. E no Brasil, 1%. E tinha um item que dizia, se eu tivesse a beleza de bom modelo, eu trocaria 25% de inteligência por 25%. Aí eu fui fazer com vocês. Quer dizer, eu entrevistei 140 modelos. E aí? Enquanto na pesquisa da Dove, 52% dos brasileiros fariam cirurgia plástica,
Se pudessem, modelos 94%. 94%. Ou seja, ainda é um grau de perfeição De mais exigência, Aí eu elevado. dizia, a Quanto nota mais. que vocês davam. Então eu conversava com as meninas assim, eu estou bem, eu preciso tirar não sei o quê, preciso fazer isso, preciso tirar a papada, preciso operar o seio, que nota que você dá? 0. Eu estou bem. Uma delas, bem, mas de como 1,80 m, pesava 52 quilos, queria fazer cirurgia bariátrica. Nossa. Meu Deus. Então, veja, existe uma... Você já enxerga aí um certo problema de saúde mental quando a pessoa tem essa Mas imagem parece- distorcida. Sim, a autoimagem, exatamente. Entre ela e o espelho, parece que há uma lente que deforma. Sim. Mas, por outro lado, essa abertura, até essa campanha dessa marca que o senhor citou agora, que é essa beleza de todas, né? Sim. Também existe uma outra campanha em um novo viés que eu vejo forte vindo, que é a aceitação, que Sim. todas as belezas são Exato. bem-vindas, todas as Por formas. isso que Está chamava acontecendo campanha agora. pela real beleza. Pela Exato. real beleza. Isso há 20 anos atrás foi lançado, foi essa que eu me refiro. E hoje, Eles você vêm sentiu que trabalhando. esse impacto está acontecendo ou ainda Veja. existe? Eu vejo, sabe o que eu gosto muito? Eu vejo o cabelo cacheado, eu acho lindo. Sim. Mas na nossa época, a gente tinha que ter o tinha que cabelo ter- liso. é. Se não Sim, tinha, cabelo alisava. Hoje em dia, elas vão pra Não. rua com aquele cabelo lindo, Não, assim. você- Começou com a há uma- Gisele, Há inclusive. uma né? diversidade maior, Tá. sem dúvida alguma. Sim. Mas pensa bem, se você voltar na história, 1950 e qualquer coisa, comerciais, Outros corpos. a mulher fazia campanhas da televisão para casa, os filhos para o marido. 60, com a pílula anticoncepcional, a mulher começa a crescer Sim. profissionalmente, ela vê a hora em que ela Que vai ela- engravidar. Ela isso, programa. e o mercado dizer, essa mulher agora nós vamos investir nela. Sim. Então ela se torna responsável quase 50% de compra de automóveis, que era uma coisa masculina. Ela se emancipa no trabalho. Hoje nós tínhamos um macho alfa, hoje nós temos a fêmea alfa. E uma Vai coisa- brigar com ela. E uma coisa Exatamente. muito engraçada é que a mulher ela não podia votar também. Ela não podia... 1932. E isso faz pouco tempo, né? O que a gente Historicamente é vive. muito pouco. Você quer ver? Aí acontece que ela se emancipa, mas ela fica refém do próprio corpo. Vamos voltar para os padrões de beleza da década de 50. Marta Rocha, 1954. 1,70 m, 56 quilos. O IMC dela, por volta de 20, alguma coisa assim. Aí a gente vem Gisele Bündchen, 1,80 m, 52, 53 quilos. O IMC dela é 16. Só que a Gisele é desse jeito. Sim. A Gisele é assim. E existe esse ponto, né, que a genética e muitas modelos e pessoas também não entendem que a Gisele provavelmente se alimenta igual a qualquer outra pessoa. Hoje ela tá, Né? olha, eu peguei vivências com a Gisele, uma vez a gente estava conversando, ela abria a bolsa, era aquele amendoim com groselha em cima, obrigado. Todo Gisele. artificial. Baconzito. Aí eu Exatamente. falei, Gisele, você tem alguma coisa lá na bolsa fora comida? Eu falei, Hambúrguer. tem, olha aqui o Você tá passaporte, vendo? não sei o que. É genética. Exato. Hoje ela mudou muito. Hoje Sim, ela tem uma- livro de receita agora. Exato. E de receitas saudáveis, né? Saudáveis, Uhum, saudáveis. E sobre crise alimentar, já que a gente está entrando nesse assunto agora dos alimentos, né? Como existe isso no meio da moda e também no mundo? Como No você meio vê? da moda, vocês sabem. Vocês pegaram a época do quadril 90? Sim. Depois foi 88. Ah, Eu acho que era isso. 88 tinha que ter. Era? Você sabe que em 2007 Tinha que ter 88 de quadrilha. nós perdemos uma menina por ano, que era Ana Qual? Carolina Resto. Eu lembro, lembro. eu Aham, lembro. ela era da nossa época. Que eu conhecia ela na sala de espera. Então eu acho que eu gostei muito dela, não cheguei a atendê-la. E ela dizia, sabe, eu não quero glória, eu não quero fama, eu quero poder ajudar meus pais. Olha que bacana. Ela falou, meu pai tem Alzheimer e Parkinson. Duas moléstias terríveis, né? E a gente ficou conversando tudo isso, mas ela não estava na agenda. Anos depois, ela foi para o México, já estava com uma carreira legal na equipe. Uhum. Disseram assim, me deram a querer atender. Ana Carolina Resto. Eu falei, puxa, que bacana, eu vou ver. Era a primeira. E ela não compareceu, mas já corria o boato que ela tinha um problema alimentar. Mas vocês sabem como é que é. De repente você tem um casting para fazer um trabalho e outra gente, posso fazer? Tudo bem. Ela não foi. Aí ligaram para ela, ela disse, eu esqueci. A gente começa a desconfiar, porque a anorexia diz assim, eu não estou doente, eu estou engordando.
Aí passou, ela foi agendada para uma outra vez, também não foi. Eu cheguei a ligar para ela, porque o consultório era perto da agência. Se ela queria vir, tudo isso, ela foi evasiva. 15 de novembro de 2007, eu acho, no noticiário, após o comercial, morre modelo brasileira de anorexia. Mas parecia que aquele intervalo comercial durava um século, né? Ana Carolina Reston. Nossa. Meu Deus, uma tristeza, né? E marcou muito, né? Principalmente nós na carreira nessa época. Mas sabe, logo depois tinha umas meninas que chegaram no consultório, a secretária falou, tem umas meninas, alguns modelos querem conversar com você, dá para encaixar? Eu falei, dá. Você não sabe, não. Eu falei, o que foi agora? A medida de quadril mudou de 90 para 88. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, que absurdo isso, né? Você cresce potencialmente a possibilidade. Também tem a idade, né? Essa questão da idade, que antigamente, assim, eu não sei quando mudou, mas antes, com 13 anos, elas eram modelo. Toda aquela responsabilidade, né? Tanto a física, o emocional, o profissional, a carreira, né? O financeiro, era muita pressão, não, né? E elas vêm com muita essa pressão de eu quero ajudar a minha família. Isso. Né? Então isso pesa muito. Né? Porque acho que todo mundo coloca nelas as expectativas. Não compreende, vê uma modelo de sucesso e diz, puxa, minha filha pode ser isso e olha só. A Gisele ganhou sei lá quantos milhões, se a minha filha ganhar 1 milhão já tá. Sabe, não entende isso muito bom. Eu estava um dia fazendo ginástica na academia e teve uma matéria na televisão. E uma menina de 20 anos chegou para mim e falou, nossa, você falou que modelo é ansiosa? Eu falei, o nível de ansiedade de modelo em média é superior de uma vestibulanda do mesmo ano, da mesma idade. Nossa, a gente passou por isso e não sabia. Ela a gente passou por isso durante anos. Tá, tô entendendo, ela quer trocar de carro importado todo mês. Não, tem menina que não tem dinheiro para fundição e passa por... Tá bom, você gosta de uma piada, não é uma senhora. Não entende, né? Eles não entendem que tem um início da carreira, que é tão difícil, né? E aquela sua frase que você perguntava para as modelos, era um típico teste seu, Dr. Tomás. Como é que era? No início... Onde é que você quer estar daqui 5 anos? Exatamente. E depois, daqui a 5 anos, você fazia a mesma pergunta. Certo. E aí você conseguia entender toda aquela vivência delas. Isso é uma idealização. Sabe? Há uma idealização. Teve passagens pitorescas. Um dia chegou uma menina e disse assim, olha, deixa eu te falar, tinha 14 anos, preciso te falar um negócio que eu minha bolsa. Falei, é droga. Será que ela engravidou? O que é? Ela disse, por quê? Bom, eu vou contar. Você não conta pra ninguém falando o que você fala aqui? Morre aqui. Claro. Eu ainda brinco de Barbie, eu quase caí da cadeira. Ai, que bonitinho. Que bom que você Que bom. Naquele momento eu imaginei, sei lá o quê. Preciso falar, sabe? Eu ainda brinco de Barbie. São crianças muitas vezes, né? Que bom, né? Que as regras estão mudando. Pensa bem, até outro dia ela tinha pedido, não sei se vocês tiveram. Eu tinha a Barbie. Olivia Palito. De repente, ela passa de patinho feio para musa. E isso não mudou, a cabeça não mudou. Não, elas continuam se vendo feias ainda, sabe? E registra muito, né? Porque eu tive uma turminha que me chamava de Barbie, mas me registrou aqui fortemente um menino que me chamava de Scania, porque ele dizia assim, olha lá, ela tá virando corredor, mas olha lá, ela continua vindo, olha lá, porque eu era mais alta e magra. Que loucura, né? A maldade. Como a gente percebe isso, né? Ou alguma dica para os pais que ficarem atentos em casa com seus filhos para casos de bullying na escola, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa, né? E levou um suicídio, sabe? Foi muito sério que aconteceu. Que foi do caso Bandeirantes. Então a gente quer entender muito bem, até porque é um meio de prevenção, né? O Setembro Amarelo. A questão do suicídio em geral, mas assim, então, é muito interessante essa questão do suicídio infantil. Essa campanha Setembro Amarelo é uma campanha mundial. Em 2005, o CVV, Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Psiquiatria, por exemplo, do Brasil, instituíram um movimento aqui. A seriedade é tão grande, eu vou passar alguns números para vocês. Esse número não é recente, deve ter uns 10. A cada 40 segundos ocorre um suicídio. Mas, para cada suicídio,
o que acontece? Existem tentativas que não culminaram. Então, são 10 tentativas por cada. Então, a cada 2 segundos, ocorre uma tentativa de suicídio. Certo? É um negócio aterrorizante. As idades vêm caindo. Às vezes a gente não fica sabendo, como nesse caso. Eles não divulgam muito, até mesmo, né? Teve uma paciente minha que chegou no consultório uma vez e falou: olha, estou muito preocupada. O que aconteceu? Você soube do suicídio na escola da minha filha, assim? Eu falei: não, eles estavam abafando. A criança era aluna, amiga da minha filha, tinha 12 anos, se jogou, sabe? Quer dizer, então. E muitas vezes sem causa, né? Sem sinal, que não fala Mas nada. também eu penso que não é culpando, mas assim, eu acho que faltam pessoas percebendo, tanto na rede da escola. Sabe como eu não falo, eu não vou dizer diretamente, eu vou me suicidar. Essa morrer é bom. Feliz de quem morre. Acho que a gente descansa. Porque às vezes a pessoa não quer morrer, ela quer se livrar da dor. Da dor. Sabe? Tem outro caso, um caso que ocorre com adolescentes, sexo feminino, autolesão não suicida. A menina começa a se cortar, se queimar na perna, tudo isso. E ela não quer morrer, ela quer tirar a dor da mente para o corpo. Então, quando ela sente aquela dor, ela dá uma. Sabe? O que acontece é que ela pode errar a dose. Então, eu tenho um caso no consultório da menina que se cortou aqui e saiu desesperada para falar com os pais: pelo amor de Deus, eu estou morrendo, não sei o quê. Aí o pai disse: mas se ela não quer morrer, por que. Sabe? Aí o psiquiatra encaminhou para terapia. Ela não queria, ela passava por uma depressão violenta, certo? E não sabia como lidar. E nesse nosso Setembro Amarelo, né, a gente está vivendo isso agora. Qual é a forma para todos estarmos atentos? Qual é o grande... Porque eu acho que só dessa forma, só estando atento, só observando, né, a personalidade de cada um, vendo isso, né? O que é a dica? O que o senhor falaria? Muitas vezes a depressão... Outro dia eu até gravei um vídeo nesse sentido. Eu posso estar deprimida sem saber? Pode. Que não é um diagnóstico tão fácil, às vezes, para a pessoa. A família e os amigos notam que ela está mais tristonha, que ela deixa de se interessar por coisas que antes ela curtia, que ela chora eventualmente, que ela demora demais para tomar uma decisão, que roupa ela vai vestir, o que ela vai comer. Ela não quer mais sair, ela gostava de sair. Quer dizer, então você começa a perceber isso. Porque os sintomas clássicos são fome demais, primeiro com a tristeza contínua. Não a tristeza que a gente está, o time perdeu, estou triste hoje. Poxa, é uma tristeza não clara. Segundo, fome demais ou fome de menos. Afeta o apetite. Por isso que algumas pessoas engordam na depressão. Porque ela sobe a fome e cai a atividade dela. Não vai mais, não faz. Outra, sono demais ou sono de menos. Mas esse sono demais não é aquele sono que você acorda descansada. Ou então, pensa bem, a dificuldade para sair da cama. Eu posso não querer sair da cama no frio, porque dá gostoso. Que levantar. Mas eu posso não querer sair da cama, porque eu acho que vai outra vez. Não quer começar o dia, não quer enfrentar aquela jornada. A libido vai para zero. Sabe? Existe uma série de sintomas. E se isso continua por mais de 2 semanas, 4 sintomas desse tipo, você pode diagnosticar a depressão. Entendi. E veja a importância da psicoterapia na depressão. Quem tem uma crise depressiva, ele vai ter 50% de chance de ter uma segunda. E quem tem a segunda vai ter 75% de ter a terceira. Então o que acontece? Na terapia, porque a medicação vai, lógico, nos sintomas, mas a terapia faz com que você se conheça e aborde os primeiros indícios sabe? Sim. Aborde os primeiros indícios. Então, sabe, é alguma coisa assim. Agora, por isso que a depressão é a doença do século. Não é porque ela é nova. Já existia milênios. Milênios. Mas as pessoas detectavam como um louco. Primeiro, Hipócrates já chamava de melancolia, 400 anos antes de Cristo. Depois, ela veio, na Idade Média, o camarada era louco. Se ele tivesse pânico, ele estava endemoniado.
Eles iam, né, para os hospícios. Pensa bem, amarravam, foi um demônio, foi não sei o quê. Quantas pessoas, né, a gente sabe histórias do nosso passado, né, de tios, de avós, né, dessas pessoas que passaram por isso e simplesmente era um tratamento. E a depressão hoje ela ocorre mais cedo, criança. Os sintomas são mais intensos e a dificuldade mesmo, os recursos que a gente tem de cura é maior, paradoxalmente. Então tudo foi fluindo. Porque pensa bem, a informação hoje é violentíssima. Sim, o tempo inteiro. Vocês não pegaram essa época, não sei que você viu o jornal de manhã para ver o que aconteceu ontem. Hoje não, você sabe em tempo real. Exato. A gente pegou essa época, mas tá tudo bem. Você chegou a ler o jornal? Eu leio o jornal ainda. Não, mas talvez uma coluna... Ai, jornal, um papel na mão, não tem nada melhor. Eu adoro uma revista. Bom, eu acho que tá ótima a conversa. Tá ótima, mas assim, a gente quer encerrar com aquela dica de ouro, que é que dica que você dá para quem está nos ouvindo para cuidar da saúde mental. Das nossas Marias do nosso podcast. Olha, eu acho que ficar atento a sinais diferentes. Primeiro, viver o dia de hoje. Ontem já foi e amanhã não veio. Quer dizer, o que eu posso aprender com o passado e planejar o futuro. Agora, não adianta eu me angustiar com o futuro, porque... E a melhor maneira de você lidar com o futuro é curtir bem o presente. Viver o presente. O próprio nome já diz, né? É um presente. O tempo é hoje. É hoje. Foi um presente ter você aqui hoje, Carol. O presente é para mim. Nós adoramos. Tem pessoas que eu não vi há tanto tempo que eu quero tão bem. Obrigada. Muito obrigada, doutor Tomás. Beijo para vocês. Muito obrigado a ambas. Tá? Adoramos.